E aí pessoal, tudo bem? Daniel Oliveira do Fatos em Foco Brasil na área novamente. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que é o placebo. Você sabe o que é o efeito placebo? Então vamos lá, fique comigo até o final e a gente vai falar sobre esse assunto que é super legal, tá? O placebo, na verdade, é assim, ó. Quando os cientistas querem testar se um medicamento funciona de verdade ou não, se ele tem uma eficácia na pessoa de verdade ou não, o que ele faz? Ele pega lá 100 pessoas, para 50 pessoas ele dá o remédio de verdade e para outras 50 pessoas ele dá uma pílula lá de docinho, de farinha, sei lá, algo que não tenha nenhum efeito, uma pílula inerte, né? E o que acontece? Se espera que o efeito naquelas pessoas que tomaram o remédio mesmo seja um efeito melhor, né? Um resultado melhor, de acordo com o esperado dentro do efeito daquele medicamento, do que nas pessoas que tomaram a pílula que não tem nada dentro, tem só a farinha lá, né? Só que em muitos casos o que acontece é que as pessoas que tomaram a pílula que não tinha nada, não era válida, né? Pílulas inertes, essas pessoas têm um resultado equivalente ao resultado das pessoas que tomaram o remédio. Porque ninguém é avisado, né? Nesse teste ninguém sabe se está tomando a pílula verdadeira ou a pílula falsa. E acontece muitos casos então em que as pessoas que tomaram pílula de farinha têm resultados muito similares às pessoas que tomaram a pílula de verdade. Sabia disso? É muito interessante isso, tá? Então eu quero passar alguns testes que foram feitos e que tiveram esses resultados, tá? Primeiro, fiz os testes feitos em animais, tá? Existem testes que foram feitos em cachorro, por exemplo, que eles foram tratados com substâncias e aí o organismo do próprio bicho que não recebeu o medicamento foi levado a acreditar, pelo tratamento lá, né? Foi levado a acreditar que estava recebendo o remédio e aí o corpo se adaptou. Isso fica mais claro numa outra pesquisa que foi feita com ratos. Eles pegaram os ratinhos e colocaram eles num ambiente que simulava o inverno. E depois de algum tempo, quando o organismo deles achou que era inverno mesmo, ele começou a ficar mais lento, entrou num estado de dormência, né? E aí o seu sistema imunológico deu uma pausa para preservar a energia. Ou seja, realmente, apesar de não ser inverno de verdade, houve essa simulação de inverno e o organismo do ratinho pensou que era mesmo e começou a trabalhar assim. É bem bacana. Esse efeito dos ratinhos, isso acontece também com as pessoas que vão para aqueles países em que não há noite, né? Nos polos, por exemplo, quando passa muito... na verdade, assim, nos polos não tem noite, né? Fica 6 meses lá só de dia e depois 6 meses de escuridão, né? De noite. Então, você imagina você ficar 6 meses sem ver a noite, sem ficar escuro. O seu organismo acostuma, depois fica só escuro, não clareia mais, e daí como é que será que é? Que hora que você dorme? Que hora que você acorda? Você olha no relógio, 2 horas da tarde, tá escuro, tá de noite, 9 horas da noite tá escuro, 6 horas da manhã tá escuro. Então o organismo ele vai se adaptando a essas condições e é muito interessante a resposta que ele dá, né? Aí tem outros testes aqui que foram feitos com pessoas e esses são mais bacanas, porque provavelmente você já deve ter visto. Você já viu aquele tipo de pessoa que acha que está bebendo bebida alcoólica, mas na verdade não tá, e daqui a pouco começa a apresentar sintomas de embriaguez? Já viram dessa situação? Tem gente que não bebe bebida alcoólica, mas acha que consumiu alguma coisa assim. Aí começa a cambalear, falar besteira, dar mais risada, fica vermelho, fica corado, coração dispara, pupila dilata. A pessoa começa a exibir sintomas de embriaguez mesmo, mas não tomou uma gota de álcool, né? Isso acontece bastante, eu mesmo já vi situações assim, é bem engraçado, porque a pessoa fica sem saber o que fazer, né? E na verdade ela mesma não tem controle, não é uma ação que ela está promovendo, simulando ali, é o próprio organismo dela respondendo ao que acha que é verdadeiro. É muito interessante isso daí. Vamos ver aqui. Bom, o efeito placebo... É sabido que a cultura pode influenciar se ele acontece ou não, né? Então, por exemplo, a cultura onde as pessoas estão acostumadas a tomar mais medicamento por injeção, por exemplo, quando o teste é feito dando comprimido, não funciona muito bem. A pessoa parece que não bota fé, tem que ser a injeção com água, ou sei lá com o que, uma coisa que não funciona, que daí o efeito placebo acontece. No Brasil é mais com pílulas, né? No nosso país aqui a gente está acostumado a tomar remédio em cápsulas
Então, aqui funciona muito melhor quando a gente faz esse teste do efeito placebo e dá para as pessoas pílulas. Aí elas realmente simulam como se estivessem recebendo o medicamento. Inclusive, gente, com cura, né? A gente está falando aqui até agora sobre a pessoa ter as mesmas melhoras e tal, mas a pessoa doente, por exemplo, tem os medicamentos que são dados, vamos supor, seja para gastrite que seja. Tem pessoas que são curadas da gastrite tomando comprimido de farinha, de nada, sei lá. É muito interessante isso. E o próprio organismo reage, acredita que está sendo medicado e autocura. É muito interessante esse negócio, né? Existem situações, inclusive, gente, pasmem, que os médicos, depois de passar o experimento, passam o teste e verificam esses resultados nessas pessoas, eles chegam para elas e falam, olha, você não recebeu o remédio, tá? Você recebeu o placebo, mas o seu corpo reagiu e houve uma melhora no seu quadro, né? Mas o que você recebeu não era o remédio. E, pasmem, essas pessoas pedem para continuar recebendo o placebo. Porque elas pensam, eu melhorei com esse daqui. Acreditam que aquilo está fazendo bem. Veja a que ponto chega, né? A pessoa opta por continuar com um tratamento falso. É muito interessante isso daí. Bom, e o que acontece? Às vezes, a pessoa, a partir do momento que ela sabe, o efeito some, né? Agora eu tô sabendo, poxa, o corpo já não atende mais, ele entende que aquilo não é nada. Mas existem muitos casos em que a pessoa continua desenvolvendo o mesmo tratamento, né? Continua tomando balinha de açúcar lá, balinha docinha, e o corpo continua respondendo como se fosse um remédio. É bem interessante. Aí eu quero falar com vocês agora sobre uma outra característica do placebo, que na verdade é o contra do placebo, que é o nocebo. O que é o nocebo, gente? Da mesma forma como o corpo entende quando você toma um remédio falso, né, o placebo, ele entende que aquilo é de verdade e ele absorve aquilo e trata você para sua melhora. O nocebo é quando a pessoa que recebe aquele remédio enfia na cabeça, tem a consciência de que aquilo vai trazer efeitos colaterais negativos. E de uma forma espetacular, a pessoa acredita naquilo de verdade e aquilo começa a trazer problema de saúde, a pessoa fica mal. Então não chega a dar o efeito bom do remédio, só dá o efeito ruim, né? Aquilo que seria os efeitos colaterais, eles começam a acontecer na pessoa e a pessoa está tomando nada ali, tá tomando. Olha que loucura que é isso daí, né? Como que é o cérebro da gente. Então ele é o irmão maligno, né, do placebo. Faz esse efeito, né? E aí tem um exemplo aqui que foi feito um estudo, até bem famoso esse estudo, foi feito na Itália e era assim, um medicamento para pessoas que tinham intolerância à lactose. E aí ele poderia provocar problemas gastrointestinais. Isso é só o que foi falado no teste. Olha, você vai tomar isso daqui, vai resolver o seu problema de intolerância à lactose, mas ele pode causar problemas gastrointestinais. E aí, gente, olha aí, 44% dos participantes que tinham a intolerância relataram problemas de desconforto e 26% não tinha problema nenhum. Eles não tinham nem intolerância. Pense bem. E começaram a sentir o desconforto gastrointestinal, né? É muito interessante. Num outro estudo, tinha um indivíduo que participava de um experimento com antidepressivo e o cara tomou 26 pílulas do placebo, pensando em se matar. Ele queria se matar, tentou suicídio, tomou 26 pílulas. Sabe o que aconteceu? A pressão do cara, a pressão arterial caiu drasticamente. O cara quase morreu mesmo, apesar dele ter engolido um monte de balinha de açúcar. Olha que loucura, cara. Por isso que a gente tem que pensar muito bem no que a gente fala, né? Em como a gente situa o nosso pensamento, porque a gente pensa que não, mas a nossa mente, o nosso pensamento, sabe aquilo de pensar positivo? Parece que não, mas está aqui a ciência comprovando que se você pensar negativo, isso pode fazer muito mal para você. E se você pensar positivo, teu corpo reage e pode até te curar de alguma doença. Olha que bacana que é isso aqui. Bom, existe uma outra questão também do placebo, pra gente fechar, que é a respeito da cor e do formato do medicamento falso. É muito interessante. Tem um estudo que diz que as cápsulas vermelhas, elas deixam os pacientes mais alertas e ativos. Quando a cápsula é amarela, ela funciona bem para tratar depressão. Se você está com depressão, cápsulazinha amarela
é aquilo que vai dar mais calma para a pessoa, vai melhorar os sintomas da depressão. Os remédios de cor branca funcionam muito bem para aliviar problemas de estômago. E os de cor verde são ótimos para tratar a ansiedade. Aí aqui um desafio para você, ó. Você toma algum remédio ou tem algum remédio na tua casa? Dá uma olhada na cor das pílulas. Você vai ficar surpreso, viu? Bom, a quantidade e frequência das doses também influenciam no efeito placebo, tá? Então, quanto mais reais, né? Por exemplo, você quer ver uma coisa que apura ainda mais o resultado do efeito placebo? É quando você pega aquelas pílulazinhas e em cima tem uma sigla, sabe? Que daí parece que é de verdade. As pessoas acreditam mais e aí nessas situações em que o efeito placebo acontece com mais frequência. É bem bacana. Ou seja, gente, resumindo, quanto mais a gente acreditar que uma situação é verdadeira, mais aquilo tem influência sobre o nosso consciente, o nosso subconsciente e, por consequência, no nosso organismo e no nosso corpo, tá? É por isso que a gente tem que sempre procurar pensar positivo, fazer as coisas do jeito certo, ser honestos, né? Porque quanto mais a gente fica com essa angústia de ter feito algo errado ou de ter culpa, né? Isso pode influenciar na nossa vida e, inclusive, trazendo uma série de doenças, como a gente viu aqui, né? Ou você acha que é diferente a sua mente de um comprimidinho que você toma? Fica essa questão pra você, né? Comente aqui, beleza? Bom, o recado de hoje era esse, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço do Daniel Oliveira. Até o próximo vídeo do Fatos em Foco Brasil.